Estudo para a Escola Bíblica Dominical no terceiro trimestre de 2016, lição número 2, no livro de Atos dos Apóstolos. O nosso título é O Derramar do Espírito Santo. Nosso estudo deste terceiro trimestre é o livro de Atos dos Apóstolos, mas com a ênfase na evangelização e no trabalho de missões. Para a Escola Bíblica Dominical, nós temos essa lição, número 2, o derramado do Espírito Santo, cujo texto áureo proposto é: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. A leitura bíblica em classe é proposta no capítulo 2, do verso 1 até o verso 13. E segue-se o texto das Sagradas Escrituras, que nós não estamos lendo neste presente momento, porque o faremos na sequência da exposição da própria lição. Para a Escola Bíblica Dominical, o esboço proposto é uma introdução. Primeiro tópico, o cumprimento da promessa, até o verso 13 deste capítulo. Segundo tópico, sermão do apóstolo Pedro, verso 14 a 36. E o terceiro tópico, os frutos da evangelização, capítulo 2, verso 37 até o final, verso 47. E fechamos com uma conclusão. Passando a nossa introdução, dentro do material para as classes de jovens e adultos, lemos o texto proposto. Na lição anterior, lição número 1, estudamos as últimas recomendações de Jesus a seus discípulos. Jesus ordenou-lhes que ficassem em Jerusalém e esperassem a promessa do Espírito Santo, e em seguida testemunhassem a sua ressurreição. Ser-me-eis testemunhas. Em resposta à ordem de Jesus, os discípulos voltaram a Jerusalém e se reuniram no cenáculo, aguardando o cumprimento da promessa. Hoje trataremos dos fatos que ocorreram no dia de Pentecostes e que abalaram a cidade de Jerusalém. Comentaremos o derramar do Espírito Santo, a eficácia da mensagem de Pedro e os resultados obtidos de sua pregação, a maravilhosa colheita realizada pela igreja em Jerusalém. Esta é a nossa introdução. Estamos ligando o assunto tratado antes no capítulo 1, quando apresenta Jesus dando as últimas instruções e subindo ao céu, e os discípulos, conforme a ordem de Jesus, permanecendo em Jerusalém por cerca de 10 dias, porque o Pentecostes acontece 50 dias após as primícias, e as primícias trata-se de uma solenidade determinada em Levítico capítulo 23, e que representa o primeiro fruto do campo, o primeiro fruto colhido do campo. E o primeiro fruto do campo foi Cristo Jesus. A sua ressurreição é a marca desta solenidade, as primícias, é o cumprimento dela dentro do que o Espírito de Deus ensinava pela ordem da solenidade, primícias, mas o significado era o fruto primeiro do campo, chegando a Deus, sendo aceito por Deus.
o Pentecostes, repetimos. Muito bem, os discípulos naturalmente, saindo de Betânia, do Monte da Oliveira, voltaram a Jerusalém e ficaram no chamado cenáculo, que nada mais é de algum ambiente adequado para comportar tantas pessoas em número suficientemente grande, conforme vamos estudar na lição, 120 pessoas, e que anteriormente foi citado como sendo o lugar de morada de Pedro, Tiago, João, e cita todos os discípulos que ainda existiam, os 11. Muito bem, dando a nossa sequência, dentro do esboço já apresentado, nesta lição, o derramar do Espírito Santo, no estudo do livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro tópico é o cumprimento da promessa, que Jesus anunciou no capítulo 1. E assim, passando a leitura de alguns versos iniciais, porque estaremos lendo os versos propostos progressivamente no desenvolvimento da própria lição, nos seus tópicos. No capítulo 2, até o verso 4 inicialmente, e lemos: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Passando agora o nosso material das classes, no primeiro parágrafo, lemos: Lucas narra o cumprimento da promessa, o derramar do Espírito Santo. Se dá no dia da festa judaica da colheita, denominada como Pentecostes. Os discípulos do Senhor, cerca de 120 pessoas, estavam reunidos no cenáculo em oração e súplicas. De maneira inesperada, ouviu-se um som que vinha do céu, semelhante a um vento veemente e impetuoso. E os presentes viram línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Em seguida, Lucas conclui: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Muito bem, aí está o nosso texto. É o cumprimento da promessa. Eles, obedecendo ao que Jesus determinara, ficaram em Jerusalém, mas não ficaram dispersos ou desatentos, não. Foram dias, não muitos dias, já dissemos, provavelmente em torno de 10 dias, sempre em oração e súplicas. É assim que eles passaram esses 10 dias, e se detendo ou se reunindo nesse lugar chamado cenáculo. Muito bem. E de repente, sem outro aviso mais, eles passaram a ouvir, perceber como que um vento veemente e impetuoso, um soprar de um vento. Não era vento físico, não era vento físico. Podemos até considerar, talvez as cortinas ficassem sem se movimentar, mas o vento impetuoso se ouvia, porque não era ar em deslocamento, era uma obra que Deus fazia, derramando do seu Espírito. Muito bem, além de ouvir o vento, eles também viram línguas repartidas como que de fogo.
Lembremos, essas línguas como que de fogo, mas são simplesmente labaredas, como que de fogo. Para quem vê uma fogueira acesa, percebe nitidamente de vez em quando um sair de uma labareda que eles chamam língua de fogo. Foi isso que os discípulos viram. Nada com respeito ao órgão da língua que está nas bocas, não é isso, é labaredas de fogo. Era o próprio Espírito de Deus que se deixou ver na forma de labaredas de fogo, que descia sobre os discípulos e demais que estavam lá, porque a palavra diz que pousaram sobre cada um deles. Observe que o Espírito Santo pode se fazer representar de muitas formas. Aqui foi labaredas de fogo. Eu sei precisamente, porque sou testemunha de um fato em que para alguém o Espírito Santo desceu como uma pomba, assim como Jesus também no dia do batismo lá no Rio Jordão. Outras vezes como uma neblina, outras vezes como chuva, outras vezes como uma cachoeira de água. Então o Espírito de Deus pode se manifestar de muitas formas, e neste caso foi labaredas de fogo. Não era fogo físico, era fogo divino, o próprio Deus, o próprio Espírito de Deus descendo e vindo às pessoas. É a promessa que Jesus tinha dito: enviarei o Consolador. E aí está. Fazendo o entendimento, irmãos, deste fato presente, lembremos que temos falado já na lição anterior, para reforçar as festividades que estão em Levíticos. Para Deus, festividade não é nada para Ele, porque não precisa de nada, é tudo concernente ao que é colocado a nosso dispor, o que se refere a nós e ao projeto de Deus nas nossas vidas. Páscoa é a nossa redenção, o perdão de nossos pecados, a libertação do Egito, o disparo da ordem de sair do Egito e caminhar para a terra prometida. Páscoa. Passando em frente, nos detendo só nas solenidades que nos interessam. Depois vinham as primícias, era a apresentação do primeiro fruto colhido primeiro da lavoura da terra. E o primeiro fruto foi Cristo Jesus. Ele é as primícias. Lembremos da palavra em Coríntios capítulo 15, quando apresentamos isso, e lá está escrito claramente: Jesus ressuscitou primeiro, Ele é as primícias. Contando os dias, 50 dias, aí sim deveria levar outra oferta ao Senhor dos frutos colhidos do campo, mas os frutos finais da colheita. Então, daquilo que se colheu por último, era apresentado então ao Senhor. O que estava acontecendo naquele dia especial que nós nos referimos, que Atos dos Apóstolos fala, é justamente isso. As 120 almas reunidas ali no cenáculo, sem eles saber, estavam sendo apresentados a Deus como o fruto do ministério de Jesus na face da terra. Muitas pessoas, multidões seguiram a Jesus e foram por ele ensinadas e também abençoadas. Mas quem estava ali pronto eram somente os 120. E Jesus, como que apresentando a Deus esta oferta do seu trabalho do campo, os últimos frutos, os frutos finais que ele conseguiu do seu trabalho, da sua lavoura no mundo, no seu tempo de carne, ali estava. E o descer do Espírito Santo foi Deus manifestando-se como que numa aceitação daquela oferta dos frutos finais da obra de Jesus. Muitos confundem isso e pensam que Pentecostes é o descer do Espírito Santo. Pentecostes é a apresentação de almas. O descer fogo é questão de Deus, quando ele recebe, aceita
estas almas que lhes são apresentadas. Repito, falamos na lição anterior, a Assembleia de Deus, vamos dizer assim, instituição religiosa a cujo ramo pertencemos, na verdade é uma obra de Deus, pentecostal sim, não pelo derramar do Espírito, mas pela evangelização. Os irmãos no passado eram muito evangelizadores, se detinham muito, tinham prazer em evangelização, saíam constantemente para evangelizar, pessoalmente ou em trabalhos gerais, e Deus aceitava, e Deus derramava do Espírito Santo. Aí muitos confundem, e o que está acontecendo hoje, que as Assembleias de Deus estão deixando a evangelização, estão cuidando de tantas coisas, às vezes até dentro do aprimoramento dos departamentos dentro da igreja, esquecendo aquilo que mais agrada a Deus, a conversão de almas. Quem ganha uma alma, sábio é. Há mais festa no céu para um pecador que se arrepende do que etc. Então precisamos ter isso em mente. Queremos agradar a Deus, fazer a obra de Deus, vamos evangelizar. E a segunda parte, já tenho dito outras vezes, é nós cuidarmos de nós mesmos, cuidando de nós mesmos, edificando na fé, na santidade, na obediência à direção do Espírito e evangelizando. Estão fazendo tudo. Muito bem, então, descendo sobre eles o Espírito Santo, sendo, como dizemos, batizados com o Espírito Santo, receberam o dom de falar em outras línguas. A palavra é clara, eles vão falar em outras línguas. Vamos dar sequência. Agora, lendo os versos 5 a 11. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, aí está. E passando o nosso texto do material com as classes, lemos no parágrafo 2 do primeiro tópico o cumprimento da promessa. No momento do ocorrido, estavam em Jerusalém judeus piedosos vindos de inúmeras nações do mundo. Ao ouvir o som da manifestação do Espírito Santo, uma multidão se ajuntou. Estavam perplexos e maravilhados, sem entender o que estava acontecendo, pois cada um os ouvia falar na sua própria língua, e falavam das grandezas de Deus. Chamamos a atenção a este ponto que estamos falando. Voltando ao texto bíblico, observem, verso 5. Em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Não eram somente judeus, na verdade, vamos frisar isto.
Eram também outros que estavam simpatizantes, ou outros que já tinham aceitado a fé no Deus de Israel, Jeová. E com isso, conforme a própria lei determinava, quem vinha para o Deus de Israel tinha que ser recebido como natural da terra. Esses eram chamados novos convertidos, linguagem nossa agora, linguagem do passado, prosélitos, novos convertidos. Muito bem, recém-chegados à comunidade de Israel, e vieram do mundo inteiro. Mas por que vinham gente, todo mundo, para Jerusalém? Já dissemos antes, 3 solenidades eram obrigatórias para o povo israelita. Eles tinham que sair de onde estavam os varões, os homens, e tinham que ir a Jerusalém para as 3 solenidades determinadas. Uma delas é a Páscoa, outra delas é o Pentecostes. Muito bem, não avançando mais neste assunto, então estavam ali, aguardando o Pentecostes, que estava acontecendo 50 dias após as primícias. Jesus morreu na sexta, ficou sepultado até o primeiro dia da semana, ressuscitou no primeiro dia da semana. Qual o primeiro dia da semana? É o primeiro dia da semana, que é o dia após o sábado. O dia seguinte já é segunda-feira. Muito bem, então nesse espaço, se alguém veio para a Páscoa, tinha 2 alternativas: ou ficar esperando 50 dias o Pentecostes, ou então voltar para casa e dentro de 50 dias está de novo ali para o Pentecostes. Então temos aqui muita gente de todo o mundo estava ali. Que muita gente, judeus. Mas os judeus não moravam em Israel? Não. Lembre-se do cativeiro em Babilônia. Muitos foram espalhados na perseguição, na destruição de Nabucodonosor. Foram dominados por Nabucodonosor. Os impérios se sucederam, tanto que vemos Daniel servindo em Babilônia e depois servindo em Suzã, porque o império já mudou, já era o império Medo-Persa, e com isso muitos judeus se espalharam pelo mundo inteiro. Quando teve a libertação, nem todos voltaram para morar em Jerusalém, ficaram nas terras onde tinham, na verdade, se estabelecido, porque a ordem de Deus por Jeremias foi que no lugar do cativeiro plantassem, construíssem, casassem, e que dessem em casamento os seus filhos e filhas, e que crescessem, multiplicassem e não diminuíssem, e orassem pela paz do lugar. Já era estratégia de Deus, já tinha judeu pelo mundo lá fora falando Deus, Jeová, evangelização, e já tinha fruto isso, porque muitos vinham para o Deus de Israel, prosélitos, é a palavra dizendo. Muito bem, e depois vai ter outra implicação, o existir judeus pelo mundo afora, porque onde existia uma comunidade próspera de judeus, eles construíam sinagogas, lugar de reunião para estudar a palavra, para a oração, não para culto, vamos dizer assim, com rituais. O ritual e templo de adorar a Deus era só em Jerusalém. Mas continuemos. Quando a palavra diz aqui, verso 7, bem claro, eles perceberam, esses homens são galileus. Não existia faculdade de línguas naquela época. Então precisamos entender que ainda muitos torcem essa passagem, querendo diminuir o poder de Deus de dar um dom de falar em variedades de línguas. Eles eram galileus, eram pescadores, homens brutos, indoutos quanto à ciência do mundo, e de repente estavam falando línguas que eles mesmos poderiam não entender. Precisamos estudar para isso a palavra de 1 Coríntios 12, capítulo seguinte, 12, 13 e 14.
O que fala em línguas não quer dizer que ele esteja ciente do que está falando, mas eles falavam. Todos que estavam no cenáculo estavam falando em línguas. A ideia básica é que é todos, ainda que a palavra todos não está escrita. Falava em línguas. Que línguas? Agora sabemos, porque quem estava ouvindo dizia: não, mas peraí, essa língua é da minha nação. O outro também dizia: mas não, eu estou ouvindo na minha língua. Que mistério é esse? Pessoal falando em doutos, galileus, e falando línguas que são das regiões deste mundo, e segue aí todas as regiões, que Lucas, no caso, listou conforme o seu querer e o seu entendimento. Continuando e passando à frente na leitura do texto, verso 9 até o 13, já lemos alguns versos, como de 9 até 11, mas propõe de novo ler: partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito, e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes, todos o temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? E os outros zombando diziam: estão cheios de mosto, estão embriagados, seria outra palavra. Passando ao parágrafo 3 do nosso primeiro tópico, o cumprimento da promessa, no material para as classes, lemos: Lucas ressalta que as pessoas que testemunharam o derramar do Espírito Santo eram provenientes de 15 nações, 15 no mínimo, conforme contamos ali a citação daqueles versos, enumerando os povos, no mínimo 15 nações. Isso mostra que a salvação de Deus não estava restrita apenas à nação israelita, mas a oferta, a salvação, era também aos de longe, gentios, às nações do mundo pagão. Isso mostra que a missão dos discípulos, a proclamação do Evangelho, só estava começando e que alcançaria as extremidades da terra. Voltando ao nosso texto lido, verso 9, 10, 11, contando de uma forma da 15, e se alterarmos a forma de contar, pode ser que dê mais nações do que 15, mas não importa. Interessante é entender: tinha judeus de toda a região, tinha novos convertidos de todas as regiões, e cada um ouvia na sua própria língua. Quem falava? Vamos supor que fosse João falando em línguas. João estava entendendo o que falava? Não. Mas quem o ouvia? Ouvia na sua própria língua. Ou João falava de tal forma numa língua que todos entendiam, ou João falava numa língua, por exemplo, que fosse lá das regiões da Líbia. Então os da Líbia ouviam o João falando: está falando na minha língua as coisas de Deus. E o Pedro falando outra língua que Pedro não conhecia, vamos supor, gente da Capadócia. Opa, mas lá da Capadócia que eu venho e estou ouvindo alguém falando em Capadócia. Quem? É aquele lá, mas ele não é pescador. Precisamos afirmar bem isso, que tem gente que fala: não, essa falar em línguas é que haveria gente falando em português no Brasil e em Portugal, mas quem é do Japão falaria em Japão, transmitindo o Evangelho. E não é isso não, irmãos. É uma pessoa que nunca estudou línguas falar numa variedade de línguas conforme o Espírito de Deus venha a conceder, e pode ser uma língua de uma nação qualquer. Está claro assim? Ou numa língua que Deus queira que fale, existindo ou não existindo, sendo uma língua morta ou uma língua que ainda vai haver no futuro. Para Deus não tem diferença. Não tem diferença. E eles ouviam na sua língua. Na sua língua. Não precisavam intérpretes.
Por que não precisavam intérpretes? Porque ouviam na sua própria língua. Vamos dizer que João estava falando para a região da Líbia, só ele falando, num lugar à parte, e tivesse alguém lá de Roma que falasse o latim, que entendesse o latim, e ficar ouvindo o João falar, não estou entendendo nada que está falando. Você entendeu? O outro ia dizer, eu estou entendendo, porque ele está falando lá da língua da Líbia, mas eu não entendo nada lá da Líbia, então não estou ouvindo nada, não estou entendendo nada. A não ser que chegasse um outro batizado com o Espírito Santo, que tivesse recebido o dom da interpretação. Ouviria o João falando de línguas da região da Líbia e dizia, ó, o que João está falando é isso, 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 e transferir isso para o latim. Mas você estudou o latim? Eu não. Mas ali o que ele fala, o Espírito de Deus me dá a interpretação. Eu entendo o que ele fala por operação do Espírito Santo de Deus. Observa a diferença das duas coisas, os dois dons diferentes. Mas continuemos um pouco mais. E o assunto não era mistério, não era profecia de coisa do futuro. Aqui pelo menos está dizendo, falava das grandezas de Deus. Muitos acham que falar línguas é falar das mistério, falar de futuro, segredos. E não é bem isso. A língua falada pode trazer qualquer assunto, mistérios, pode trazer coisas que vão acontecer no futuro, pode trazer também algo próprio do louvor a Deus. E aqui o assunto é esse, falavam das grandezas de Deus. Muito bem, continuando então, passando a sequência da nossa lição, chegamos no nosso esboço ao segundo tópico, o sermão do apóstolo Pedro. No estudo de Atos dos Apóstolos, nessa lição de número 2, o derramado do Espírito Santo, o tópico 2, repetimos, o sermão do apóstolo Pedro, verso 14 até ao 36. Lendo progressivamente este texto, grupos diversos, progressivamente, Pedro falando agora diz, leio versos 14 a 16. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus, e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Antes de passar ao texto para estudo na classe, vamos observar bem. Pedro estava falando em mistério. Que língua? Alguma língua lá que Deus concedeu que falasse. Aí Deus sabe. Mas agora ele se levanta para falar com o seu entendimento. O falar em línguas é o impulso do Espírito Santo. Mas agora Pedro se põe de pé e vai falar com o seu entendimento. Que língua é que ele está falando? A língua usada pelos judeus naquela época lá. Tanto que ele se dirige a quem? Varões judeus e todos que habitais em Jerusalém, judeus de fora e os que moram em Jerusalém. Está falando para a língua normal entre os judeus. Está aí percebendo isso, irmãos? Ele não está falando mais mistério, não. É importante isso, porque quando se fala em mistério, é mistério. E quando tem que pregar para alguém, vamos ver se a gente fala com entendimento. Por isso que Paulo chega a dizer: prefiro falar 5 palavras com entendimento do que 1000 palavras que ninguém vai entender, a não ser que o Espírito Santo dê.
ou tem um intérprete. Mas se eu estou falando para alguém que sabe a minha língua, eu falo com entendimento. Estou evangelizando segundo aquilo que eu posso expressar com as minhas palavras no entendimento da língua que ele também tem. Assim, passando à frente, verso 17 até o verso 21, e nos últimos dias, é a profecia de Joel que Pedro cita, e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Passando ao texto do tópico 2, o sermão do apóstolo Pedro, considerando o primeiro parágrafo do material para a classe, lemos: diante da admiração da multidão e da incredulidade de alguns, o apóstolo Pedro tomou a palavra e esclareceu os ouvintes sobre o ocorrido. Esses homens não estão embriagados, porém recordou-os de que o derramar do Espírito Santo era o cumprimento da promessa que Deus fizera por intermédio do profeta Joel. Acrescenta ainda que a plenitude dos tempos chegará. O derramar do Espírito capacitaria os discípulos a testemunhar de Jesus Cristo, a única verdade, e as bênçãos da salvação estariam à disposição de todos aqueles que invocassem o nome do Senhor. Paulo se levanta e vai esclarecer aqueles homens: não estão embriagados, cumpriu-se a promessa de Deus feita através de Joel. Deus está derramando do seu Espírito, e o Espírito neles os impulsiona a falar na língua que Deus quer que eles falem, e vocês vão ter o entendimento daquilo que Deus der para vocês entenderem. Seria outra colocação também. Mas observe, existe uma diferença do falar línguas, e o assunto era glorificar a Deus, do Pedro agora falando da multidão com entendimento. E agora sim ele vai falar explicando o que está acontecendo. Já começou a explicar, não em mistério, mas na língua do povo. O que está acontecendo é isso. Não é caso de homens bêbados tão cedo de manhã, mas sim o cumprimento do derramar do Espírito. É um processo que Deus está fazendo. Deus está confirmando que derramou sobre ele do Espírito dele. Se Eliseu pediu o Espírito que estava em Elias, aqui esses sem pedir estão recebendo, porque é a primeira experiência, vamos dizer desta forma. Eles estão tendo essa experiência, está acontecendo. Muito bem. E o detalhe importante é plenitude dos tempos. Plenitude dos tempos? Plenitude dos tempos, a palavra diz. Mas é 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, a situação da humanidade já era plenitude dos tempos. Mas passou 2000 anos. Sim, para Deus não tem nada de novo. Ainda é a plenitude dos tempos. Ou seja, a nossa geração não vive 2000 anos. Nossa geração está vivendo quanto? Bom Tito, 90 e poucos anos. É o que mais idoso entre nós aqui.
Então, é plenitude dos tempos. Para a nossa geração, ao mesmo tempo. Do que aquela geração também teria a oportunidade de ainda viver. A mensagem é a mesma, de geração em geração. Não tem nada para mudar. Nada para mudar. É a mensagem para a geração que vive o seu último tempo. E nós não temos outro tempo, só esse. Para ouvir, para viver o Evangelho, para proclamar o Evangelho. Não podemos esperar outro tempo, né? É agora. Virá o tempo, Jesus disse, e agora é. E agora é. Muito bem, esses detalhes que estamos colocando nesse segundo tópico. Volto ao texto bíblico. Observe esse assunto que diz no verso 19: prodígios em cima, sinais embaixo, sangue, fogo e vapor de fumaça. Sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. Então, na verdade, no sentido espiritual, aquela geração já estava vivendo sinais e prodígios que poderiam não ser visíveis a olho nu, mas era da ordem espiritual. Isso que nós precisamos compreender. Porque o grande e glorioso dia do Senhor, na verdade, Joel explica muito bem isso. E não é um dia que virá ainda, para nós virá ainda, mas para as outras gerações já veio, no sentido que o tempo dela já acabou. Após a morte das gerações passadas, segue-se o juízo. Para os que viveram em gerações passadas, que já concluíram o seu tempo, nada mais resta. Não fazem nada, não vão fazer nada, não ouvem nada, não sabem de nada, não participam de nada, estão no pó, aguardando o despertar de Deus no dia da sua vinda. Mas o grande e terrível dia para eles já chegou, porque o que os afasta de Jesus vir é só o despertamento, e eles vão acordar, despertar, ressuscitar. A palavra que quiserem usar é coerente. Para eles será o ato imediato à sua morte. Morreu vendo uma cena, ouvindo uma voz, e vão despertar com a vinda de Jesus. Mas 2000 anos no pó, esperando. Mas não estão cansados no pó? Não. O pó não sabe nada, não vê nem o tempo passar. Vão despertar do pó achando que foi coisa imediata. Assim, vamos entender bem isso. E esses sinais são de ordem espiritual. Não espere tudo isso acontecer fisicamente. Tem sentidos espirituais. E nós estamos vivendo esse tempo do verso 20. O sol se converterá em trevas. O sol é a luz de Deus. Já está faltando no mundo. Já se mostra tempo de escuridão no mundo. O mundo está em trevas. Observem o nível de temor de Deus e a disciplina nas coisas de Deus e as leis dos homens contrárias a Deus, afrontosamente, declaradamente. Muito bem. A lua em sangue, a lua que deve refletir a luz de Deus, igreja. Misericórdia, naqueles que se dizem igreja, está difícil de ver gente resplandecendo luz. Em especial instituições religiosas estão vivendo uma disputa de poderes, estão vivendo como se fossem instituições, até mesmo empresariais. Estamos em trevas. E a lua, igreja, está difícil de resplandecer luz. Antes, ao contrário, mostra muita contenda, sangue, disputa, mortes, crente matando crente, com calúnias e difamações e tanta coisa mais.
Mas 21, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nem aquele que for da instituição mais antiga, mais ortodoxa, mais pentecostal, que vai ser salvo, não. Da maior igreja, do pastor mais famoso, não é esses que são salvos, não. São salvos aqueles que invocam o nome do Senhor. Precisamos ter esse entendimento, não ficarmos presos à instituição religiosa, porque muitas estão debaixo agora do governo dos homens, e falo que os homens decidem. Continuando na leitura do nosso texto, 22 a 24, varões israelitas, escutai essas palavras: a Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós, com maravilhas, prodígios e sinais que Deus, por ele, Jesus, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este Jesus, que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando-o vós, o crucificastes e matastes pela mão de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Jesus não poderia ser retido pela morte. Esse Jesus que vós conheceis e que fez prodígio no vosso meio e que vocês matastes. Forte isso, forte, mas na autoridade do Espírito de Deus. Passando então no segundo tópico, ao parágrafo 2, na parte inicial, lemos: Pedro ressalta ainda que a verdadeira mensagem da salvação é Jesus Cristo. Ele recebeu a aprovação de Deus e por seu intermédio Deus realizou milagres e maravilhas. O Filho de Deus cumpriu o propósito do Pai, desígnio e presciência, sendo obediente, se entregou à morte e suportou a cruz. Porém, na sua humilhação, Deus o ressuscitou dentre os mortos e o exaltou acima de todo nome, sendo assim Senhor e Cristo. Nesse tópico 2, inicialmente, é Pedro ainda anunciando as verdades para aquele povo, e tudo no seu entendimento. Não foi falando em mistério, não, falando com entendimento. Por isso que Paulo chega a dizer: falarei com entendimento, falarei com espírito, mas também falarei com entendimento, e prefiro falar com entendimento, de forma tal que eu possa ser compreendido. Muito bem, é isso que Paulo, ou Pedro no caso, está falando agora em Atos dos Apóstolos, aquela multidão que estava ali, admirada com esses acontecimentos. Isso é novidade, nunca se viu. Os profetas no passado devem ter falado aos povos na língua que eles podiam ouvir, mas falar em mistério, língua que não conheço, e os outros me entenderem, se Deus der-lhes o entendimento, ou melhor dizendo, me dê a língua que eles possam entender, já é um milagre. Mas continuemos ainda, lendo mais alguns versos, 25 a 28. Porque dele, disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face se encherá de júbilo, com a tua face me encherás de júbilo. Continuando a ler ainda o texto, 29 em diante: varões e irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento
que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Continuando a ler o segundo parágrafo do tópico 2, o sermão do apóstolo Pedro, no material de classe lemos: além destas alegações, Pedro salienta as palavras do rei e patriarca Davi. Como profeta, ele anunciou o sofrimento, morte, ressurreição e exaltação aos céus de Jesus Cristo, o nosso Senhor. A esperança não só reservada a Israel, mas a toda a humanidade, tem sua base nas Escrituras. Aí Pedro diz: vocês mataram, estava segundo a profecia que Davi falou. E aí, voltando ao nosso texto, desde o verso 25, porque dele disse Davi. Observem, Pedro, usando as Escrituras, esclarece: vocês mataram, mas tudo isso já estava previsto. Davi profetizou disto, de Cristo, e falou da sua morte, verso 26, e diz: ainda a minha carne há de repousar em esperança. Vai morrer, vai ser sepultado, mas qual a esperança? 27, pois não deixarás a minha alma no Hades. Hades é sepultura. Precisamos entender bem isso. É da língua grega, é sepultura. Jesus não seria deixado na sepultura, onde naturalmente o seu corpo iria se corromper. Por isso que nós temos o salmo que diz que ele não veria a corrupção. Por quê? Ao terceiro dia, em poucas horas, não de 3 vezes 24 horas, porque sexta-feira já foi sepultado no finalzinho da sexta-feira, 3 horas só, no máximo, de sexta-feira, todo o sábado, e umas poucas horas do chamado primeiro dia da semana. Primeiro dia no máximo 3 horas, segundo dia 24, dá 27 horas, e primeiro dia da semana, o dia da ressurreição, ele ressuscitou bem de madrugada. Bem de madrugada, terceira vigília, segunda, primeira, não importa, não deu 12 horas, ou seja, 27 mais 12, no máximo 37 horas Jesus esteve na sepultura. Então seu corpo não experimentou a corrupção. A minha alma no Hades, não deixarás a minha alma no Hades. A alma não significa aqui algo abstrato, é o seu corpo, o seu ser, que foi deixado onde? Na sepultura, e não viu corrupção. Por causa do entendimento incorreto dessa palavra Hades e do entendimento da palavra alma, que desde o princípio é alma, é o barro transformado em corpo e que recebe o espírito de vida e vive um pó, uma carne que vive, alma vivente. Então, Jesus no seu corpo, na sepultura, não viu corrupção. Por entender errado, já joga que o Hades é lá no inferno, dizendo que inferno agora é lugar que estão os mortos do passado condenados, e que Jesus foi pregar aos que morreram no passado sem conhecimento da verdade. Falhas. No tempo deles, no passado, o Espírito de Deus já falava pelos profetas. No tempo passado, até os que não eram judeus já tinham dentro deles uma lei de Deus colocada em seus corações, conforme vimos em Romanos, porque até os que não têm conhecimento da lei, dentro de si sabe o que é certo e o que é errado, testificando com eles a sua própria consciência. Então, no passado, quem errou, quem pecou, quem transgrediu, transgrediu porque não obedeceu à voz do Espírito no seu coração, ou transmitido pelos ensinamentos para quem tinha acesso à palavra da lei, aos estatutos e mandamentos.
Muito bem, Jesus simplesmente ficou na sepultura no máximo 37 horas e já ressuscitou, não viu a corrupção. Então Pedro baseia nas escrituras. E falando de Davi ainda, agora nos versos seguintes, como 29, o patriarca Davi, ele morreu e foi sepultado, e está entre nós até hoje a sua sepultura. Isso é interessante. Todos aqueles judeus que estavam ali, moradores ou não de Jerusalém, sabiam que em tal lugar estava o sepulcro de quem? De Davi. Não havia peregrinação ao sepulcro de Davi não, viu, irmãos? Essa idolatria Israel nunca fez mais depois do cativeiro. Estava lá como memória. Como em Maquipela estavam os restos mortais de Abraão, Isaque e Jacó. E até hoje está. Se quiser, só chegar lá, se o árbitro deixar. Precisamos ter esse entendimento. Davi está morto, o resto mortal está aí, ó. Pode visitar o cemitério dele lá, na cova dele. Então a palavra de não ver corrupção, ressuscitar e ver a obra da sua morte era a respeito de Cristo, o Messias, agora Jesus. Agora o conhecemos por nome. E o verso 32, Deus ressuscitou esse Jesus do que nós somos testemunhas. Verso 31 repete a palavra. Nesta previsão diz a respeito de Cristo que a sua alma, seu corpo não foi deixada no Hades, na sepultura, nem a sua carne viu a corrupção. Seguindo então em frente, passando a versos últimos, 32 a 36. Deus ressuscitou esse Jesus do que todos nós somos testemunhas. Pedro agora diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por cabelos de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Observe esse aspecto. Jesus ressuscitou, estava previsto, ia ressuscitar, e além do mais, estaria à direita de Deus. Davi diz que o Senhor, Deus, tiraria ao meu Senhor, o Messias, para sentar à sua direita, até que tudo lhe fosse submetido. Dando sequência, passando na nossa lição derramado o Espírito Santo, no tópico 3, os frutos da evangelização, versos 37 a 47, os versos que lemos primeiro, 37 a 41. Ouvindo eles isso, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Recebereis da virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Primeira pregação, 3.000 almas aceitaram o Evangelho. Agora é outra época, outro tempo de semear e
ter a sua colheita. O tempo de Jesus já foi, Jesus já semeou e já colheu, terminou. Mas ficou a nós a obrigação de semear e depois colher. E o assunto é esse: pregar, e de pregar o meu evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28 ainda diz: e ensinando todas as coisas que eu vos tenho falado. Esta é a palavra que ficou. Continuando, passando ao tópico 3 da lição 2, o derramado Espírito. Tópico 3, este, cujo título é os frutos da evangelização. No material para a classe, lemos: em decorrência das palavras de Pedro, os ouvintes creram em seus corações e, arrependidos, indagaram aos apóstolos o que seria preciso fazer. Pedro disse ao público em Jerusalém: arrependei-vos, que fossem batizados em nome de Jesus Cristo, batismo em águas, e então teriam o dom do Espírito Santo. Pedro acrescenta ainda que a promessa é extensiva aos judeus e aos que estão longe, gentios, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Naquela ocasião, muitos aceitaram a palavra de Deus e foram batizados. Quase 3.000 almas se converteram ao Senhor. Voltando ao nosso texto, interessante, verso 37, o que vamos fazer agora? Matamos o Messias, o Filho de Deus, estamos perdidos. Não está perdido. 38, arrependei-vos, testifique do seu arrependimento com aquilo que Jesus instituiu: batizem em água para perdão dos pecados, e depois recebereis o Espírito Santo, que nós chamamos o batismo com o Espírito Santo. E a promessa diz respeito a quem? A vós, aos vossos filhos, a todos que estão longe, aos que estão perto, aos que estão longe, a tantos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Pronto, naquele dia 3.000, quase 3.000 deram testemunho de fé, de aceitação, sendo batizados, e assim agregando-se à comunidade dos seguidores de Jesus, os seguidores do Nazareno, como diziam naquela época, e depois como os seguidores de Cristo e finalmente cristãos. Passando mais à frente, verso 42 até 47, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Toda a multidão que se agregava. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos, e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Evangelização? Sim. E o Senhor continuava operando. O Senhor continuava operando. Ou seja, continuava tendo frutos na lavoura, só que quem plantava já estava colhendo, quem plantava já estava colhendo, quem plantava já estava colhendo. Antigamente plantava-se um plantava, depois outro colhia, e Jesus chega a dizer aos discípulos: vocês entraram na lavoura que outros plantaram, mas chegará tempo que o tempo de semear alcançará o tempo também da colheita, e sucessivamente. Ou seja, a operação do Espírito se evidenciando a cada dia no meio daqueles que
testificam, que evangelizam, que anunciam Cristo Jesus. Verso 42, em particular, perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações. Este é o processo da igreja: ficar na doutrina, na comunhão, unidos juntos, partindo o pão, nas orações. O que vemos muito não é bem isso. Nós vemos muito a pessoa se reunindo maciçamente para o partir do pão, mas não sendo assim cuidadosos em participar da doutrina, como também da oração. Oração, pouca gente; doutrina, pouca gente; culto de Santa Ceia, aí enche. Algo está desequilibrado. Tem que encher na hora da doutrina, tem que encher na hora da ceia, tem que encher na hora da oração. Algo está desequilibrado. Vamos corrigir a nós mesmos naquilo que podemos perceber do que somos, digamos assim, devedores, ou negligentes, ou esquecidos. Perdoe qualquer palavra mais grave. Finalmente, passando ao nosso tópico final, que na verdade não é o tópico, é a conclusão, e o texto para a classe, concluindo, é: a primeira grande colheita da igreja se dá em Jerusalém. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, depois Samaria, Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria, até os confins da terra. Jerusalém já estava ali uma semeadura boa e já teve colheita, num ato. Já semeou e já colheu. Repito, a primeira grande colheita da igreja se dá em Jerusalém. Muitas pessoas são levadas à fé em Cristo. O derramamento do Espírito Santo sobre os judeus em Jerusalém é só o início da obra de ampliação da igreja de Cristo Jesus. Posteriormente veremos o acréscimo dos samaritanos, capítulo 8. Em seguida, a conversão dos gentios, capítulo 10. Finalmente, os discípulos de João Batista, que não tinham ouvido o Evangelho e não sabiam acerca do Espírito, foram acrescentados à igreja, e o Espírito Santo veio sobre eles, capítulo 19, e até os confins da terra. Esse particular aqui, observe, colocamos capítulo 19, que aí compreendemos que muita gente que ouviu João Batista pregando e que se submeteram ao batismo de João no Rio Jordão ou outro lugar, mas João Batista os batizou, foram embora, foram para algum lugar, para suas terras de origem, e lá continuaram com a mensagem que João tinha dado, e enunciavam, como que repetindo as palavras de João. É como se João, por eles, estivesse falando a todo mundo, sem ainda conhecer Cristo Jesus. Mas agora, até os que tinham sabido da mensagem de João, ou mesmo foram batizados por João Batista, agora estavam recebendo a notícia: o que João profetizou cumpriu-se, o Messias já veio, e o nome que ele recebeu é Jesus, chamado Jesus de Nazaré. E assim concluímos, lembrando que o nosso estudo Atos dos Apóstolos, estamos na lição 2, o derramado do Espírito Santo, e o nosso esboço envolveu a introdução, um primeiro tópico, o cumprimento da promessa, um segundo tópico, o sermão do apóstolo Pedro, e finalmente, terceiro tópico, frutos da evangelização, e segue-se a conclusão. Nosso estudo esteve envolvendo, ou em torno também, da mensagem que temos como texto áureo. Pedro dizendo à multidão, palavra que hoje ainda serve toda a multidão de qualquer lugar do mundo: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão, remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
Atos capítulo 2, verso 38. É assim que Cristo Jesus nos abençoe. Amém.